Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho. Estamos começando o nosso programa Conversa com Analista, hoje sobre café, e já cumprimento o meu colega, analista, consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. Gil, muito bom dia, tudo bem, Gil? Bom dia, Alessandro. Tudo tranquilo. Vamos lá falar dessa loucura que é o mercado de café. Antes disso, do Gil já compartilhar a tela da Bolsa de Nova York, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. Deixe seu comentário, seu like também, e a gente responde para você. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, o trabalho do Gil, dos nossos outros consultores. Todo esse trabalho está lá com muito carinho, muita informação, além do trabalho dos nossos jornalistas, com a nossa agência de notícias. Então, é o melhor instrumento que você tem para tomar as melhores decisões no agronegócio. Gil, sem mais delongas, como eu digo, vamos lá, vamos compartilhar a tela da Bolsa de Nova York. Temos aí o café arábica para julho, e a gente vê aí que o mercado se mantém nesses altos e baixos, mas se a gente for pegar aí um tempinho, né, Gil, ali de maio para frente, é uma escaladinha, né, que o mercado deu, superou bem aí a faixa dos 2,10, depois superou 2,20, testou 2,30 e até superou esse patamar, depois teve um movimento forte de baixa na sexta-feira, né? Mas hoje já teve uma recuperação bem interessante com o contrato julho, perdão, nessa segunda-feira, o mercado já teve uma boa recuperação, fechando para julho a 226,55, uma alta de 1,9%. Então, Gil, a gente tem um mercado aí, vamos ver como é que vai ser, né, ao longo dessa terça-feira, mas um mercado que tem altos e baixos, mas vem avançando, né, Gil? Eu queria que tu falasse desse cenário aí de Nova York. Olha, Alessandro, a gente vê claramente, né, que nem você falou, ele vem numa escada, né, degrau por degrau. Foi rompendo resistências, foi avançando, subindo de patamar de atuação, rompendo de novo resistências, subindo patamar de atuação. E o que a gente viu agora recentemente foi que ele rompeu essa linha dos 220, foi bater nos 240, testar os 240 e voltou, mas ele está respeitando essa linha dos 220. Ou seja, está construindo aí, a princípio, um outro degrau de atuação, um patamar mais alto. Ou seja, ele está tentando se consolidar nesse patamar mais alto. O que está acontecendo com o mercado de café? Né? Que ele está nessa escada de alta, né? E bastante volátil, né? Então a gente tem que se preparar para o mercado de café para volatilidade, né? E volatilidades intensas, mas essa volatilidade recente é uma volatilidade que está construindo um movimento de alta, né? Depois de ter tombado no começo de maio, né? A segunda metade de maio e agora vamos ver o que vai acontecer no início de junho, né? Foi de recuperação de boa parte do que ele devolveu ao longo de maio. E o que está acontecendo? Né? Por que essa montanha-russa que a gente está vendo nos preços de café? Primeiro é a questão da indefinição em relação à safra de robusta do Vietnã. Ah, Você teve, ao longo de abril, um momento de falta de chuva, né? Essa seca ela atrasou florada e ela gerou um ambiente é, de dúvida muito grande em relação ao tamanho da próxima safra do Vietnã. Quando a chuva voltou em maio, você aliviou o estresse climático e daí você foi devolvendo toda aquela proteção de alta que a gente via no terminal de Londres e também estava refletido aqui no terminal de Nova York. A gente viu o mercado desmontando aquela proteção de alta. Olha, ele subiu em cima de falta de chuva, ele estava devolvendo quando a chuva chegou lá no Vietnã, né? Só que é o seguinte, chegou a chuva, mas os cenários ainda são cenários não tão otimistas em relação à próxima safra do Vietnã. Começou a aparecer algum número de exportador, né, que indicou uma safra pequena, abaixo do que o mercado estava esperando para 2024, 2025, né? E daí isso ajudou a subir os preços. Depois veio o relatório do USA, o número oficial que o mercado estava
repercutindo era um número da Volcafé, que estava falando em 24 milhões de sacas para o Vietnã. Depois veio o relatório do USDA, na semana passada, do adido do USDA, e falou de safra de robusta, em torno aí de 28 milhões, quer dizer, seriam 4 milhões de sacas a mais. Isso tudo explica porque o mercado subiu e depois caiu, né? Esse tombo que a gente viu na sexta-feira, ele está relacionado com esse número, com essa projeção do USDA. Mas só que é o seguinte, ainda se encontra num patamar alto, em cima dessa dúvida. E o outro fator que ajuda, Alessandro, é que não está aparecendo essa oferta nova no mercado. Era para estar aparecendo mais café do Brasil, era para estar aparecendo mais café da Indonésia, inclusive da Indonésia, a projeção é de uma safra aí próximo dos 11 milhões de sacas, ou seja, para trazer um pouco mais de tranquilidade ao abastecimento, mas não está aparecendo esse café, porque a safra da Indonésia está atrasada. E do Brasil também não está aparecendo ainda, porque esse café novo do Brasil, Conilon novo, ele está sendo direcionado para compromisso de exportação, então ele não está pesando na praça de negociação, e ainda tem a questão de que o Arábica está começando a colheita, né? Então, isso tudo, esse lado fundamental, aí essa incerteza em relação à produção, junto com a questão da volatilidade financeira, esse estresse geopolítico, essa postura mais conservadora dos investidores, ajuda a explicar essa volatilidade grande nos preços, e o mercado está sustentando ainda um patamar alto de preço, mesmo na entrada da safra do Brasil, né? E mesmo aí com um cenário de relativa tranquilidade no fluxo de arábica no mundo. A gente vê os números de exportação, ele confirma isso. Gil, comentando um pouquinho sobre o impacto também aí da, da questão brasileira, né? Que não é só, começou ali a colheita do Conilon, começou a se falar de rendimentos aquém da expectativa, depois adiante começou a colheita do Arábica, o pessoal falando de grãos mais miúdos que o normal, o que era esperado, e também alguns problemas de qualidade, também está por trás desses ganhos aí, não tá, Gil? Bem Sem dúvida, interessante. Alessandro. Além desse café não estar aparecendo como se esperava, né? Você tem o quê? Estava conversando hoje com um produtor do Espírito Santo que realmente existe dois cenários para o Espírito Santo, né? A questão de que saiu mais café, menos café do que se esperava das lavouras, né? Então você teve problemas em relação à produtividade menos, estava saindo menos café do que o esperado, e também a questão aí de renda, né? Também você está perdendo alguma coisa em relação à renda, né? Que é a saca de café em coco transformada em café beneficiado, né? Você está tendo essa perda também. Então são dois fatores que estão preocupando em relação à safra do Cunhão, principalmente do Espírito Santo, né? Então isso se soma. Então esse café que está chegando, ele está indo para compromisso de exportação, não está aparecendo no mercado, e também você está ouvindo o quê? Notícias vindo da lavoura que a safra ficou abaixo do que estava se esperando, tanto em produtividade como em rendimento, né? Isso também alimenta esse cenário de alta nesse momento, né? Além disso, você tem, no caso do café arábica, você tem um fator que é a questão da peneira mais miúda, né? A gente já está verificando isso em relação à valorização dos cafés de peneira mais graúda em relação aos cafés de peneira média, né? Então, você já tem ali os diferenciais de exportação já estão refletindo isso, a procura e a diferença em relação a preço que paga, o ágio que se paga por esses cafés de peneira mais graúda tem aumentado, né? E isso também entra dentro desse cenário, né? Então, a safra do Brasil, apesar de estar iniciando, né, já está avançando a colheita, a gente já está entrando aí para o mês de maio, que é um mês onde deve aparecer mais café no mercado. Mesmo assim, essa safra não está aparecendo, e juntamente a isso você tem esses problemas de potencial correção para baixo no nível de produção de robusta, e também essa questão da peneira em relação à arábica. Isso tudo, sem dúvida, ele também colabora com esse cenário que esse cenário de valorização e de sustentação dos preços, mesmo na entrada da safra do Brasil, mesmo que você tenha aí números indicando que a exportação mundial vem crescendo, e os números próprios de exportação do Brasil, que são bastante fortes, né? Apesar desse fluxo forte de arábica, essa questão do robusta em relação ao Vietnã, e esse início com essas notícias desencontradas aí, indicando alguns problemas em relação a fluxo, a produção de Conilon e a questão da peneira do Arábica também ajuda a sustentar o preço. Sem falar no inverno, né, que tá chegando, né?
Sempre tem a proteção climática que o pessoal faz, né? Embora até aqui teve aí a passagem de uma massa de ar polar na semana passada, né? Que esfriou mesmo o tempo em algumas regiões produtoras, mas não o suficiente para gerar maiores preocupações, mas o pessoal sempre fica naquela, não quer ser pego desprevenido, né? Os fundos especuladores. Mas me parece que até É aqui no mês verdade. de junho não tem maiores riscos aí, inclusive porque tem onda de calor em boa parte do Brasil ao longo da primeira quinzena de junho. Mas, Gil, enquanto tu troca a tua tela aí e bota o mercado físico para a gente, eu vou comentar os últimos dados de safras e mercado para a evolução da colheita no Brasil. Um pequeno comentário teu. A gente tem aí que a colheita até 28 de maio estava em 21% da safra 24-25, percentual ligeiramente superior ao mesmo período do ano passado, que era 20%, e alinhado, ou seja, no mesmo nível da média de 5 anos para o período neste momento. Gil, então, por enquanto, parece que vai tudo correndo bem em termos de andamento da colheita, embora esses relatos aí de qualidade, de problema de rendimento de conilon e de arábica também, mas está indo, está fluindo, né, Gil? Tá sim, Alessandro, tá fluindo. A colheita ela tá andando, ela tá avançando, ela tá um pouco mais acelerada no Arábica e um pouquinho mais atrasada, mas já alinhando, né? Ele teve um início mais lento no Conilon, no Robusta Conilon, né? No Canéfora, por conta de maturação, né? E agora já está alinhando em relação ao ano passado e do Arábica ela está um pouquinho mais acelerada, né? Então ela tá andando dentro da sua normalidade, né? O ritmo dos trabalhos, só destacando aqueles pontos que eu falei anteriormente em relação à preocupação em relação ao tamanho da safra do Conilon e a questão da peneira em relação à arábica. Só que, por mais que esteja andando esses trabalhos de colheita, a gente não está ainda percebendo essa safra pesar no mercado. Você não vê uma afobação por parte do produtor para acelerar os processos, então você não tem esse movimento de aceleração dos processos, né? E também você não tem a questão do produtor estar mais capitalizado esse ano. Isso também explica muito dessa postura. Ele está menos afobado para entrar na lavoura, ele está menos afobado no beneficiamento, ele também está menos afobado de colocar esse café para vender. Ele aproveitou aquela alta dos preços em abril, se capitalizou, ainda tinha bastante café remanescente de 2023. Ele vendeu esse café, aproveitando aquela alta dos preços. Isso ele fez caixa. Além disso, também aumentou o posicionamento dele com safra 24, o que deixa ele mais tranquilo em relação à entrada de safra. Então, ele está administrando melhor essa entrada de safra, essas flutuações do preço, o que também se reflete aí em termos de oferta desse café nas praças de negociação. Então, você tem esses dois fatores: a questão dessa safra está andando dentro da normalidade, mas apesar de estar andando dentro da normalidade, você não vê uma pressão vendedora tão grande no mercado por conta desse posicionamento mais tranquilo em relação ao fluxo de caixa por parte do produtor. E os preços ainda, embora não estejam no topo que foi alcançado lá em abril, né? Me parece aí em meados de abril, então o preço que o produtor, quando tem esses repiques aí na bolsa, o produtor tem que dar uma participadinha, né, Gil? Vender um pouquinho para aproveitar, né? É verdade, Alessandro. A gente viu aqui, ó, nesse pico aqui que foi em abril, foi o primeiro, aqui o produtor aproveitou bastante para fazer esse movimento aqui ao longo de abril, ele aproveitou bastante. Quando caiu, ele deu aquela esfriada natural. Agora o mercado deu essa puxada de novo, ele veio, mas não com a mesma intensidade que ele tinha vindo em abril. Então, quer dizer, ele tá vindo para o mercado, ele está escalonando as posições, o que é uma estratégia extremamente interessante para o momento, né? Que é um momento de incerteza produtiva, que é um momento de volatilidade financeira, que é um movimento aí que você está na beira da entrada do inverno aqui no Brasil, que se a gente não vai ter uma primeira quinzena de risco, a gente pode ter uma segunda quinzena de junho e um julho aí mais arriscado por conta da chegada do Laninha, né? Então, isso tudo aí está no radar do produtor e também ajuda a explicar essa postura em relação ao fluxo de venda. Mas, como você falou, o mercado está bem valorizado.
Aqui a gente está olhando o café de bebida boa no sul de Minas, né? A R$ 1.260. Isso aí na entrada da safra é um preço bastante interessante para ele, né? Se ele pegar aí posições de safra nova para entregar para setembro, está dando uma diferença de R$ 20 abaixo, 1.240. Também é um preço interessante. Então, ele aproveitando e diminuindo a exposição e fazendo gradativamente fluxo de caixa, eu acho que parece ainda uma boa estratégia nesse momento. Então, é essa a dica para a gente encaminhar o encerramento, Gil? O É essa a produtor dica, não Alessandro. pode perder a chance quando tem esse repique, né? Exatamente. E devagarinho colocando esses posicionamentos, porque a safra, daqui a pouco, ela começa a aparecer mais no mercado. A gente tem naturalmente aquela pressão sazonal da chegada de oferta nova. Esse mercado pode perder algumas linhas de sustentação. Então, ele vai aproveitando, vai se capitalizando com isso. Ele faz caixa agora, ele fica mais tranquilo para administrar o mercado de clima, as volatilidades do mercado de clima e também fazer frente à necessidade de caixa dele para o avanço da colheita. Eu acho que é uma postura interessante nesse momento. E outra coisa, é uma postura que ele está aproveitando um momento favorável de preços para ele para fazer caixa. Maravilha, Gil. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, vou pedir para tu tirar o compartilhamento aí. E a minha dica final para você é que esses dados que foram apresentados aí da plataforma, esse é apenas um gráfico. Temos dezenas, centenas de gráficos, né, das diversas commodities dos nossos mercados agropecuários que você tem na nossa plataforma Safras, safras.com.br. E tem também na descrição do vídeo as nossas redes sociais. Esteja junto com a gente. É muito importante para a gente ter contato com vocês. E também ali na descrição do vídeo, a gente tem os cursos e eventos de safras e mercado. Alguns deles são feitos por esse senhor que está na tela, aí, Gil Barabash, né? E a gente sabe que tem a melhor qualidade de informações nesses cursos. Tem os links ali, você clica, se informa e pode se inscrever. Também eu deixo sempre ali, desde que começou a catástrofe no Rio Grande do Sul, alguns canais para você fazer a sua doação para o nosso estado. Gil, muito obrigado, Gil. E até a próxima. Um abraço para ti e a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Até a próxima. Um abraço para você e para todo mundo.